Mais 2 municípios, então, estão fazendo aniversário nesse mês, né? Severiano de Almeida, completando aí 55 anos de emancipação política e administrativa, assim como o município de Ipiranga do Sul, né? Que faz 31 anos de emancipação. E eu vou citar uma frase do prefeito de Ipiranga aqui, o Mário Luiz Seron, que ele disse que, numa entrevista que eu fiz com ele, né? Saiu hoje no jornal Bom Dia, ele diz que o município, o poder público, né, tem que fazer a diferença na vida do cidadão. E eu já venho falando isso há bastante tempo aqui, com relação aos municípios do Alto Uruguai, né, que realmente os municípios, né, a emancipação, né, a municipalidade, o municipalismo fez toda a diferença e continua fazendo a diferença na vida das pessoas. Quer dizer, ter emancipado os distritos foi muito positivo, foi extremamente salutar, né? Para usar um outro termo de um outro prefeito, né? Então, assim, no entanto, a gente vê que os municípios estão fazendo um esforço muito grande para conseguir atender as necessidades, né, da população, em função da crescente demanda de serviços e poucos recursos, né? Então, aí se faz necessário, né, e urgente uma visão, eu diria, exatamente como os prefeitos têm aqui na região, né, que é o que? É priorizar, né, o atendimento à população, ao bem-estar, à qualidade de vida, saúde, educação, enfim, buscar infraestrutura. Essa visão que hoje domina, né, a gestão pública municipal, ela deveria se irradiar para o poder público estadual e também o poder público federal. Quando ocorrer isso, acredito que as transformações serão grandes, né? E aqui eu faço um parênteses com relação à reforma da Previdência. Quer dizer, não pode se aprovar uma reforma que impacta diretamente na vida das pessoas, né? Na estrutura financeira, né? Aquilo que as pessoas recebem para viver, comer, né? Sem critérios ou sem discutir isso exaustivamente até as últimas possibilidades, né? E não é isso que está sendo feito. A proposta que está sendo colocada aí, né, ela não vai nesse sentido. E muitos economistas, e o Brasil tem tem muitos economistas dizendo que se a proposta for aprovada do jeito que está, virão muito mais problemas do que soluções, né? A questão que fica ainda, e que pouco se fala, é os privilégios. Vai se mexer em privilégios? Quais são? Quanto consome hoje os altos salários, né? O que impacta em toda essa estrutura? Quer dizer, não se fala nisso. Não está se discutindo com a sociedade e tampouco trazendo essas informações para a sociedade. E as pessoas vão aprovar uma reforma, talvez, não se sabe, né? Está em andamento o processo, sem um diálogo efetivo e um esclarecimento com a população. A possibilidade disso dar errado ao longo dos anos é muito certa, é a mais certa possível, porque isso já aconteceu em outros países e não deu certo, né? O regime de capitalização não funcionou em outros países. Então, se eu visse os posicionamentos contrários, né, você poderia construir uma proposta que criasse aí alternativas, mas não é isso que está acontecendo. E então acho que hoje os municípios, para encerrar, né, os municípios aí estão dando um grande exemplo de administração pública e gestão. No entanto, não é o que está acontecendo, né, aí tanto no Estado e no governo federal. Acho que a União tem que aprender muito com o que os municípios fazem, porque eles usam poucos recursos para fazer muitos serviços para a população. É isso aí, um bom final de semana a todos.